Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão me escutando. Meu nome é Bruno. Vou fazer uma apresentação aqui para vocês hoje, né? Um webinar da indústria de congelados, onde a gente vai explicar algumas aplicações da desumidificação nessa indústria de congelados, tá bom? Vou esperar aí mais um minutinho para ver se alguém entra, 10h35. Daí eu já inicio a apresentação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Bruno, vou fazer uma apresentação aqui para vocês sobre a indústria de congelados, tá? Como a gente vai utilizar o desumidificador nessa indústria e quais são os benefícios, né? O porquê que a gente utiliza ele, né? Qual que é o benefício que o desumidificador vai trazer para nessa indústria, certo? Só dando uma visão geral da empresa, né? A Braer ela é líder mundial na parte da desumidificação, ela atua aí há quase 60 anos oferecendo soluções para controle de umidade. A gente tem uma abrangência mundial, tá? E hoje a nossa sede fica lá na Índia. Hoje a nossa sede fica aqui na Índia, né? Temos a nossa planta aqui no Brasil, temos uma planta também de fabricação na China, na Malásia, Suíça e os Estados Unidos, ela é uma planta associada. A planta do Brasil, ela atende toda a América Latina, então, desde o Brasil até os demais países que compõem aí a América Latina, a gente está atendendo aqui pelo escritório Fábrica do Brasil, tá bom? Então, adentrando um pouco mais dentro da indústria do congelado, né, a gente pode explicar algumas aplicações. Então, vou falar aqui para vocês em seguida. Uma das aplicações da indústria de congelados é a parte de túneis de congelamento, né? A gente tem dois tipos de túneis, mas de forma geral, né? A parte de túnel estático, onde a operação é feita por batelada, e também a parte de túnel de retenção variável, mais conhecido como TRV, que é uma operação de forma contínua e automatizada. Explicando um pouco do túnel estático, como que ele funciona, né? Eu tenho porta de entrada e porta de saída, tenho um ambiente, um volume bem grande ali dentro, onde ele é feito a partir do congelamento do produto. Eu entro com a batelada de produto lá dentro, então deixo lá, por exemplo, 1 dia, 2 dias, para sofrer esse processo de congelamento do produto e, posteriormente, então, ele sai desse túnel estático. De forma bem simples, um túnel um volume bem grande, onde eu tenho entrada e saída de produto depois de um certo período de tempo. O túnel de retenção variável, ele é uma operação de forma contínua e automatizada. Então, eu tenho na entrada do túnel, né, onde na maioria das vezes ele é entrada e saída bem próximo, eu tenho uma anticâmera, ele entra com esteira nesse túnel de retenção variável, certo? E depois que ele entra, ele passa todo esse período do tempo lá dentro, como se fosse essa espiral aqui, né? Como se fosse um girofreezer. Ele entra por essa esteira, ele passa por essa espiral, por exemplo, e sai na parte superior. Então, ele é um túnel de retenção variável. Ele sofre o processo de congelamento de forma contínua. A partir do momento que ele entra no teu túnel de congelamento até ele sair, ele vai estar congelado. Então, vamos dizer que tem um período de tempo menor, ele entra e sai produto. Um exemplo disso, um exemplo de um túnel de congelamento, a gente pode ver aqui, um túnel de congelamento contínuo, né, que são os TRVs. Eu tenho uma anticâmera, mais conhecida como airlock, a parte de cima é a parte de comando, onde
tenho o controle operacional do túnel, e a parte de baixo é onde fica as esteiras de entrada e saída do túnel TRV, certo? Então, é um anticâmara normal, com uma porta, duas esteiras, uma de entrada, outra de saída, e eu tenho o volume grande aqui do túnel de congelamento. Um exemplo aí bem simples do que é, exemplificando de forma rápida. E quais que são os problemas, né, que a gente encontra nos túneis de congelamento? Formação de gelo, estalactite em superfícies frias. Um minutinho. Formação de gelo, estalactites em superfícies frias, bloqueio de evaporadores, acúmulo de água e gelo na entrada do túnel. Isso é muito importante porque pode dar problema de contaminação, né? E isso é muito grave. Na maioria das vezes, você não quer que seu produto, que está in natura ali, né, sofra um processo de contaminação, ainda mais no teu processo final. Você já cuidou de toda a planta, agora no teu processo final, que é o congelamento, vai sofrer esse processo de contaminação. Então, a gente coloca o desumidificador para isso, né? Para combater esses problemas de contaminação também. Embalagem danificada pelo acúmulo de gelo, formação de névoa, travamento de esteira, são muito comuns. Esses que são os problemas mais usuais que a gente encontra nesses ambientes de túnel de descongelamento, né? E vamos dizer assim que os mais importantes deles são quais, né? São esse acúmulo, problema de contaminação, bloqueio de evaporadores, travamento. Por quê? Bloqueio de evaporadores, você perde eficiência no teu túnel. Contaminação, pô, você já está lá no final do teu processo, onde você já vai praticamente embalar e deixar em estoque, você vai sofrer um processo de contaminação, sendo que você já cuidou todo o restante da planta para isso. E travamento de esteira, né? É um problema também. E aqui é um exemplo de um túnel de congelamento, um TRV. Pensa naquele túnel anterior que eu mostrei, que tem aquela airlock, a parte de comando em cima e a parte da anticâmara embaixo, certo? Eu vou ter duas aberturas, uma de entrada para o túnel e outra de saída. Então, eu tenho duas aberturas de 0,5 metro por 1 metro. Eu tenho uma temperatura dentro do túnel de menos 50 graus e uma temperatura externa, naquela anticâmara, de 10 graus. E devido a essa diferença de temperatura, apenas por isso, eu vou ter uma troca, eu vou ter uma vazão de ar adentrando esse túnel, devido a essa diferença de temperatura. Então, eu tenho cerca de 800 metros cúbicos adentrando o túnel devido a essa diferença de temperatura, e isso significa que está entrando cerca de 7,3 quilos de água por hora nessas aberturas, só devido a essa entrada e essa diferença de temperatura. Então, a gente pode ver que realmente é relevante. Pensa que 7,3 quilos está sofrendo processo de condensação ali na entrada e condensando e possivelmente contaminando o teu produto. Você tem, se ele adentra um pouco mais, indo para os teus evaporadores, bloqueando ele, que é o que vai ser os problemas anteriores que eu comentei, né? Esses 7,3 quilos que entra por hora lá dentro vão estar ocasionando esses problemas usuais aqui. Bloqueio, contaminação, travamento de esteira. Então, só para vocês terem uma ideia do que como um túnel mais ou menos funciona, e essa questão da umidade ela é muito importante ser tratada, porque quando a gente coloca um desumidificador nessa anticâmara, a gente está fazendo o quê? A gente está condicionando essa anticâmara de forma que a umidade esteja baixa e, consequentemente, está entrando muito menos umidade para dentro desse túnel. A vazão pode ser a mesma, mas a umidade que vai estar adentrando dentro do túnel vai ser muito menor, porque agora você colocou um desumidificador, ele vai estar insuflando uma umidade absoluta muito mais baixa. Isso vai fazer com que a umidade entre, mas entre muito menos. Só um minutinho. Até o momento, vocês têm alguma dúvida? Vocês queriam perguntar alguma coisa?
Então, aqui eu tenho um exemplo do uso do desumidificador. Aqui é uma imagem antes, aqui é uma câmera pulmão, depois do túnel de congelamento. Então, é uma câmera onde está a menos 10 graus Celsius após o túnel de congelamento. Essa imagem aqui mostra antes da utilização do desumidificador. Pode ver que a gente tem evidências de congelamento na parte aqui do evaporador, na parte inferior aqui do evaporador, na parte do teto, logo a saída do evaporador. E já nessa imagem depois, com a utilização desse equipamento nessa câmara pulmão depois do túnel de congelamento, a gente vê que não tem mais essas evidências de congelamento. Por quê? Porque agora a gente já está tratando esse ambiente com desumidificador. A gente está jogando a umidade lá embaixo e a gente não vai ter esse processo de congelamento, porque a gente diminuiu a umidade desse ambiente. Então, de forma bem geral, explicando para as pessoas que entraram depois aí, a gente tem quais problemas, né? Problema de contaminação, travamento de esteira, bloqueio de evaporadores, devido a esse excesso de umidade que tem na entrada dos túneis de congelamento. Quando a gente utiliza o desumidificador, a gente está retirando esse excesso de umidade, consequentemente entra menos umidade para dentro do túnel e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Evidências de não congelamento, reduz essa taxa, tem? É para isso que a gente utiliza o desumidificador nessa aplicação. Então, indo para a parte de estocagem, depois que a gente faz o processo de congelamento, geralmente a gente vai ali para a parte da embalagem, depois, né, a gente vai para a parte ali dos congelados, que vai ser a parte de estocagem. Então, alguns produtos precisam ser estocados com temperatura abaixo de zero. E é como se fosse a mesma coisa. Problemas de formação de gelo, névoa, piso molhado, travamento de porta, evaporadores. São ambientes extremamente críticos, onde, se não tratada a umidade, esses problemas irão aparecer. E quais as indústrias que utilizam isso? A indústria de aves, a indústria de suínos, a indústria também de pescados, né? A parte de panificação utiliza bastante, indústria de frutas e sorvetes, porque que a gente sempre vai ter ali a parte de estocagem abaixo de temperatura abaixo de zero, e vai ter esses problemas, e com o desumidificador a gente consegue estar tratando. Por exemplo, né, como que a gente trataria uma câmara de congelado? Geralmente, uma câmara de congelado, ela tem esse layout, né? A gente tem uma anticâmara bem grande, que seria tipo uma doca de expedição, certo? E a parte de congelado. A gente tem o acesso do caminhão para a anticâmara, e então o túnel a anticâmara ali a câmara de congelados, né? E como que a gente utiliza os desumidificadores para esta aplicação em si, né? Como que a gente protege essa câmara de congelados especificamente? A gente condiciona a anticâmara. Então, quando a gente condiciona a anticâmara, a gente está evitando essa formação de gelo, travamento de portas. É a mesma coisa. Por que vai ter problema de formação de gelo, né? A umidade que está vindo da anticâmara está passando para a câmara de congelados. E isso acontece devido a essa diferença de temperatura, assim como no túnel. Então, a gente, condicionando a expedição, uma espécie de anticâmara, a gente está controlando também, né, indiretamente, a câmara de congelados. Por quê? Porque a partir daqui, essa câmara aqui seria a câmara de expedição, a gente faz uma espécie de bloqueio. Então, a gente condiciona a anticâmara para a câmara de congelados não ter problema. E como que funciona? A partir da aplicação, eu passei a parte de estocagem e também expedição e a parte do túnel, que se assemelham bastante, mas um é estático, né? E por exemplo, o túnel ele pode ser variável também.
Vocês têm alguma dúvida? Antes de eu explicar aqui o equipamento, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação à aplicação do desumidificador dentro desses ambientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, só escrever ali no chat. Não? Então tá bom. Então eu vou apresentar então o funcionamento do equipamento e daí depois, posteriormente, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode estar sanando, tá bom? Então vamos lá. Então como que o equipamento ele vai funcionar? Aqui tem uma vista explodida de um dos nossos equipamentos industriais, onde eu tenho a entrada do ar, eu tenho o ponto 1, né, que é o ar úmido, que vai adentrar ao nosso equipamento e vai passar pelo cilindro dessecante, essa área em azul. Essa área em azul, ela vai ser uma espécie de filtro, vamos dizer assim. Esse filtro, essa espécie de filtro, ele é composto por uma sílica gel, que ele vai fazer o quê? Ele vai reter essa umidade. Quando ele retém essa umidade, eu tenho a saída de um ar seco no ponto 3. Então, eu tenho um ar desumidificado e insuflado para dentro do ambiente. Então, eu tenho um processo de desumidificação. Mas, Bruno, você vai perguntar para mim, você comentou que isso é uma espécie de filtro, né? Esse cilindro dessecante é uma espécie de filtro. Sim, mas ele vai chegar no momento que vai saturar? Ele não vai saturar. Por quê? Porque a gente tem um processo de reativação, um processo de regeneração desse cilindro. E como ele funciona? Funciona no processo 4. Eu pego um ar externo, aqueço ele até cerca de 140 graus, e passo nessa seção do cilindro, 1/4 dele. Então, quando eu aqueço esse ar, eu vou aumentar a capacidade desse ar de carregar água. Quando ele passa através desse setor, ele retira as moléculas de água que tem no cilindro dessecante e joga novamente para fora. Então, enquanto o processo azul está desumidificando, está deixando a umidade no cilindro, o processo 4, aqui o processo vermelho, ele está retirando as moléculas de água desse cilindro dessecante. Então, como esse cilindro gira bem devagar, cerca de 20 rotações por hora, esse processo é contínuo, ele não para, certo? Então, de forma geral, é assim que funciona esse equipamento. E essa linha de equipamento, né, a gente tem desde modelos aí FFB 170 até FFB 3000, que o nome dele denomina a vazão desse equipamento, que então é 170 metros cúbicos a 3.000 metros cúbicos por hora. A gente tem todos esses dados, né, tabelados padrão desses equipamentos. Eu posso estar enviando para vocês aí posteriormente também. E quais são as vantagens de utilizar esses equipamentos, né? São equipamentos extremamente versáteis, são equipamentos compactos, eles cabem ali, você consegue colocar eles em posições onde equipamentos maiores não seriam possíveis. O controle de umidade, você vai ter um equipamento dedicado para controle de umidade, um equipamento intuitivo e também de fácil manutenção, porque ele é extremamente simples, mas que atende à necessidade industrial, que é a desumidificação. O rotor dessecante ele tem uma alta durabilidade, cerca de mais ou menos 10 anos. Depois disso, ainda ele só vai perder um pouco de eficiência. E é um equipamento que também vai com uma IHM embutida, nele que é possível fazer a comunicação via Modbus. E também quais que são as vantagens comerciais? A gente tem muitos equipamentos, temos 7 equipamentos nessa linha de equipamentos compacto industrial que pode atender o seu projeto. Então, a gente também tem preço extremamente agressivo e equipamentos à pronta entrega. A Braer, ela vem com essa linha de equipamento, né, justamente para que possa atender o cliente de uma forma rápida e que não tenhamos aí prazos de entrega extremamente altos. Então, equipamentos que a gente mantém em nosso estoque, o prazo de entrega
em torno aí de 7 dias. Então, é coisa extremamente rápida para atender a sua necessidade de urgência ou até necessidade de projeto, a gente se planeja aí. É um produto atestado com qualidade internacional. Os mesmos equipamentos que são fornecidos para o Brasil, eles são fornecidos para a Europa, para os Estados Unidos e para todo o restante do mundo. E pode ser instalado em qualquer ambiente, é um equipamento de fácil instalação. Aqui, alguns dos nossos clientes, tá? Forno de Minas, MC Caim, frigorífico Ecofrigo, DHL e também Marfrig. Agora, é uma apresentação bem simples, mas que mostra a necessidade do desumidificador dentro dessa indústria de congelados. Mostra os benefícios que esse equipamento pode trazer para a indústria. Vou me deixar aqui à disposição agora para que responda aqui algumas perguntas de vocês. Sintam-se à vontade, pode entrar em contato ali pelo chat mesmo. Quais os Giovanni? Que dados são necessárias para calcular o desumidificador para um túnel de congelamento? Primeiro, eu preciso entender qual é o seu tipo de túnel, se é estático ou TRV, certo? Se eu tendo essa informação, eu vou precisar, por exemplo, saber se ele tem uma airlock, por exemplo, se for um túnel TRV. Esse túnel TRV, ele vai ter uma anticâmara, que a gente convencionalmente chama de airlock. Se ele tiver, eu preciso desse volume e quais que são as dimensões de entrada e saída do produto, da esteira. Com essas informações e a diferença de temperatura dentro do túnel e temperatura da anticâmara, eu consigo dimensionar o equipamento para você, Giovanni. É o suficiente aí para dimensioná-lo. E vamos supor que ele não tem esse airlock, né? Esse TRV não tem esse airlock, seja direto, a abertura desse túnel de congelamento seja direto para a tua indústria, né? Para a tua fábrica, o restante da fábrica. Eu preciso também das dimensões, né? A gente vai fazer talvez uma espécie de cortina de ar, ou às vezes até ter que construir uma anticâmara. Isso daí vai depender do projeto. Então, é importante também saber as aberturas. Instalar esses desumidificadores, eles são bem simples, tá? De ser feita a instalação. Por exemplo, vamos pensar um túnel TRV, tá? Ou melhor, um túnel TRV, vamos começar pelo túnel TRV, depois eu dou um outro exemplo de uma instalação para, por exemplo, uma anticâmara de uma expedição. Essa airlock, esse TRV, quando tem airlock, né, tem uma anticâmara que dá acesso à entrada e saída do produto. Então, ele pode ser instalado do lado, né, ou até um ambiente próximo desta airlock, essa anticâmara. Então, eu vou captar com dutos, né, vou fazer uma instalação através de dutos de captação e insuflamento, captar o ar dentro dessa anticâmara e, então, insuflar novamente esse ar desumidificado para dentro dessa anticâmara. Explicando melhor aqui o ponto 1 e 3. Eu tenho a captação, se o equipamento, por exemplo, o equipamento está do lado, né? Vamos pensar que o equipamento está do lado, ou se o equipamento estiver longe, a única diferença que vai acontecer é que vai aumentar o tamanho dos dutos. Eu tenho o ponto 1 captando o ar dessa anticâmara e eu tenho o ponto 3 insuflando o ar seco para dentro dessa anticâmara novamente. O ponto 4, né, e entrada e saída, eles vão fazer o processo de reativação. Vou pegar um ar externo, pego um duto, ar externo, e também jogo para o ar externo, o ponto 4. Acho que deve ter te respondido, Gustavo. Qualquer coisa, você entra em contato, a gente conversa, posso te explicar, mostrar alguns exemplos de instalação. Giovanni, é possível colocar o desumidificador dentro do túnel? Dentro do túnel não, a temperatura é muito baixa, a gente coloca sempre do lado de fora, tá? Preferencialmente tratando a entrada e saída desse túnel de congelamento.
Alexandre, exato, acho que eu te respondi aí também, respondendo a pergunta do Giovanni, né? A gente não, pensando no túnel de congelamento, a gente não coloca ele dentro do túnel, certo? Mas pensando numa anticâmara, uma expedição, essa aqui, por exemplo, esse exemplo, ele está na anticâmara. Aqui é uma câmara de congelados, você quer proteger ela, você quer evitar que tenha um processo de congelamento ali dentro. Então, como que você vai fazer? Você coloca pelo menos dutos aqui dentro do processo. A instalação pode ser fora da anticâmara. Dentro, às vezes não tem problema, às vezes pode ter alguns problemas, vai depender do projeto, mas isso daí a gente pode estar conversando sobre isso e ver a necessidade sua ou até do seu cliente, né? Então, ela pode ser instalada dentro, mas também pode ser instalada fora. Se for instalado fora, a gente trabalha com dutos, dentro também a gente vai trabalhar com dutos, a única diferença é a quantidade, o tamanho desses dutos. Mais alguma pergunta, pessoal? Alexandre, se você quiser, a gente pode estar conversando sobre esse assunto. Eu posso te mostrar algumas aplicações nossas, né? Mostrando até a utilização dos equipamentos em anticâmeras, porque a parte de congelado é uma aplicação, mas também a gente trabalha com a parte de resfriados, né? A parte de resfriados, ela, vamos dizer que trabalha da mesma forma, o equipamento é instalado do lado de fora, aí a gente consegue estar trabalhando dentro não um equipamento dentro do ambiente, né? Mas fora com dutos, nesses ambientes resfriados, temperatura aí baixa. Pessoal, eu vou entrar em contato com vocês, vou mandar essa apresentaçãozinha para vocês também via e-mail, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o desumidificador, a utilização do desumidificador para essa indústria de congelado, fiquem à vontade em perguntar. Os meus contatos estão aqui do lado, né? Meu telefone também. De qualquer forma, eu vou estar entrando em contato com vocês, passando essa apresentação para vocês e quem sabe a gente possa estar conversando um pouco mais próximo e verificando aí talvez a necessidade de cada um, certo? Acho que da minha parte, exemplificando a utilização do desumidificador dentro da indústria do congelado, é o suficiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, os meus contatos estão ali, pode estar entrando em contato comigo. E eu dou aqui por encerrado, caso o pessoal não tenha mais nenhuma dúvida.
William, tudo bem? Acabei de notar aqui que você entrou agora. A gente finalizou aqui a apresentação. Se você quiser, eu posso estar te passando essa apresentação por e-mail e a gente pode estar conversando posteriormente.